Desliga esse ventilador. Minha pra cá. Eu acho que tá perto da no...
gravar. Vamos lá, guerreiros e guerreiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde para quem está ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está, né? Para quem não está ao vivo, mas posteriormente vai assistir essa live, vai compartilhar desses conteúdos conosco. Hoje iremos conversar um pouco sobre o estudo guiado para a PMPE. Sobre o estudo guiado para a PMPE. Quais são os assuntos mais cobrados, cronogramas, provas, as dicas. Então, essa live está realmente imperdível, porque é um assunto pertinente que as pessoas têm me perguntado muito. Elisama, por onde começar? Como é que eu estudo? Quais são as bases? Como é que vai funcionar toda essa organização desse cronograma, desse estudo guiado para a Polícia Militar de Pernambuco? Para quem não me conhece, meu nome é Elisama Viana, essa aqui é minha rede, são as minhas redes sociais. Essa aqui é minha rede social. Então, quem quiser me segue lá na rede social. Isso aqui é meu Instagram, TikTok, essa aqui é a minha rede social, Elisama Viana 06. Para quem quer seguir só concurso público, só cronograma, só dicas de concurso, motivacional, segue o Instagram do Guia da Aprovação, então Guia da Aprovação 06. E hoje sim, iniciaremos essa live sobre o estudo guiado para a Polícia Militar de Pernambuco. Quais são os assuntos mais cobrados? Como é que eu faço para elaborar um bom cronograma, um cronograma que me leve até a aprovação? Porque o que eu percebo, concurseiros, é que muita gente deixa e perde as provas de concurso público porque não sabe estudar para concurso, não sabe se organizar para concurso público. Tem conteúdo, mas não tem organização. E isso vai se tornando um impasse na vida do concurseiro. Como é que foram as últimas provas e dicas? Quais são as dicas que eu tenho aqui para deixar para vocês dessa minha experiência? Eu já fui aprovada no meu primeiro concurso público para policial militar, só que hoje do estado de Alagoas. Também já fui aprovada em concurso público na Seara Municipal, na área municipal, para assistente educacional. Então, para quem quer ser policial militar, para quem quer passar outros concursos, já deixa um like nesse vídeo, segue o canal do Guia da Aprovação. Eu sempre estarei online aqui para trazer essas sugestões, essas dicas, para que possamos juntos construir ou diminuir esse intervalo, esse intermeio aí no estudo para concursos públicos. Então, a priori, vamos falar sobre esse certame. Elisama, qual é a estrutura do certame de Pernambuco? Como é que foi dividida as últimas provas? Como é que funciona toda essa questão do certame de Pernambuco? Então, o certame de Pernambuco, ele não são tantas disciplinas. Se vocês observarem aqui, essa aqui é uma plataforma do guia, do estudo guiado do Guia da Aprovação. Essa plataformazinha aqui, ó, toda organizada, você vai clicando, acessando as disciplinas, acessando os conteúdos. Então, nós tivemos 13 assuntos em língua portuguesa, 17 assuntos juntando história e geografia, 6 assuntos de matemática, direito, tivemos 5 assuntos de direito. E como foram distribuídos isso nas questões? Língua portuguesa, 15 questões, 25% da prova da PMPE estava em língua portuguesa. 20 questões foram história e geografia. Então, 33,3% dessa prova está distribuído em história e geografia da Polícia Militar, para a Polícia Militar de Pernambuco. História e geografia, os assuntos que ela determina em seu edital, que nós vamos trazer tudo isso aqui. Matemática, tivemos 10 questões, 16,66% dessa prova. E direito, 15 questões, e é 25% dessa prova. Como é que eu distribuo? Tenho uma tendência de distribuir esse cronograma na semana. Então, na segunda-feira, eu coloco língua portuguesa para o concurseiro. Terça, matemática. Isso aqui é uma sugestão de cronograma para a semana. Quarta, geografia. Quinta, história. Sexta, direito.
sábado você revisa o que estudou e faz simulados. Então, é bem interessante essa organização aqui para o estudo da Polícia Militar de Pernambuco, esse cronograma aqui semanal. Então, quais são as disciplinas, Elisama? Língua portuguesa, matemática, ó. Você dá para estudar uma disciplina por dia da semana. Então, língua portuguesa aqui, matemática, história um dia, geografia no outro, direito. Isso aqui são dicas que eu deixo do guia e desempenho para quem tem acesso a essa plataforma aqui do guia da aprovação. Lembrando, pessoal, que nós já trabalhamos em outros concursos públicos de carreiras militares, como a Polícia Militar do Estado de Alagoas. No último concurso de 2021 foram 32 aprovados, numa mentoria de 60. Então, mais de 50% aí aprovados. Também tivemos aprovado no curso de oficiais, também no CFO, que estudou na mentoria do guia. A Polícia Militar do Pará, então, já estamos fazendo o segundo certame para a Polícia Militar do Pará. No primeiro tivemos aprovados. A Brigada, né, na Brigada, que é lá em Rio Grande do Sul, a Brigada também tivemos aprovados. E tantas outras polícias militares, guardas municipais, agente de saúde. Então, outros concursos aí também estamos presentes. Recentemente em Campo Alegre, essa semana, um mentorando veio conversar comigo que foi aprovado em terceiro lugar. Então, estamos aí trabalhando diuturnamente e buscando essa aprovação, encurtando, ajudando vocês a encurtar esse caminho para a aprovação. Então, Elisama, como realmente é feita a distribuição, comprovadamente, a distribuição de disciplinas para a minha prova? Como é feita essa distribuição gráfica de disciplinas na minha prova? Então, nós temos aqui Direito Constitucional dentro da disciplina jurídica, é a disciplina que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco cobrou, Direito Constitucional. Nessa questão de Direito Constitucional, nós tivemos aqui, ó, 15 questões de Direito Constitucional. Além disso, 15 questões de Língua Portuguesa, Geografia, 10 questões, História, 10 questões, Matemática, 7 questões, Matemática Financeira, dentro de Matemática, Matemática Financeira, tivemos mais 2 questões, e Estatística também tivemos uma questão dessa temática, uma questão. Isso aqui quando, Elisama? No último concurso da PMPO, ano 2018. Por que vale a pena se dedicar para a PMPE e estudar para a PMPE? Porque a PMPE, ela sempre chama mais. Então, tem a reserva técnica 1, 2, 3, tem T1, T2, T3. As vagas são bem distribuídas, então é um certame único. É muito, muito interessante. Muita gente quer focar na Polícia Militar de Alagoas. Provavelmente em breve também teremos aí outro concurso, mas não perca essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar mesmo, no sentido de que não é uma prova tão difícil e com organização você vai galgar o sucesso na aprovação desse certame. Então, dentro dessas disciplinas, como foi cobrado assunto por assunto nesse certame? Interpretação de texto. 7 questões, minha gente. Interpretação textual é um assunto básico do básico do básico na vida do concurseiro. Então, interpretação textual. Tivemos aqui cobrado 7 questões sobre interpretação textual. Mas só interpretação textual não. Muitas vezes a interpretação textual, ela vem interligada, relacionada com outros conteúdos. Mas um dos conteúdos, o mais cobrado que você deve saber é compreensão, é interpretação textual. Além disso, 2 questões foram distribuídas entre coerência e coesão. Anáfora, catáfora, uso dos conectores, pronomes relativos, conjunções. Mais uma questão de acentuação. Outra questão de concordância. Outra de conjunção. Outra questão de pontuação. Outra de pronomes de tratamento e outra questão de mescla com ortografia. Então, essa aqui foi a distribuição de que disciplina? Da disciplina de língua portuguesa.
Em matemática, como nós tivemos a distribuição dos conteúdos de matemática na prova, lembrando aqui da prova da PMPE em 2018, como nós tivemos essa distribuição. Equação do primeiro grau, que não é assunto de outro mundo, duas questões de equação de primeiro grau. A famosa PA, progressão aritmética, mais duas questões. Análise combinatória, uma questão. Número de elementos da união, interseção, complemento da diferença, mais uma questão. E a PG, que é a progressão geométrica, mais uma questão. Isso aqui foram os assuntos cobrados em matemática no último certame da Polícia Militar de Pernambuco. Geografia, 10 questões. 10 questões de geografia de Pernambuco, também em 2018. História já teve uma divisão mais equilibrada. Em História de Pernambuco, nós tivemos aqui a cobrança de 5 questões. A prioridade vai ser cobrar História e Geografia, pessoal. E Geografia, História e Geografia do local. Então, a lógica é essa, cobrar História e a Geografia do local, do certame de Pernambuco. E Pernambuco é um estado bastante histórico. Se falarmos da nossa colonização, nós iremos lembrar de Pernambuco. Se falarmos de Alagoas, lembramos que Alagoas um dia foi colônia de Pernambuco. Então era uma coisa só. É o berço da história brasileira e tem muita coisa a ser contada e muita coisa a ser aprendida. Então estude história de Pernambuco, que é extremamente importante. Se falamos de história de Pernambuco, falamos de colonização, também falaremos de questões interligadas à escravidão. Então, tivemos questões interligadas aos assuntos que são interligados à escravidão, com duas questões: arte, cultura e sociedades coloniais, com uma questão. Os movimentos de resistência e repressão também, esses movimentos foram muito fortes nas insurreições, nas revoltas. Então, revolta praieira, salvo engano, todas essas revoltas foram muito interligadas com Pernambuco. Então, temos questões sobre movimentos de resistência e é importante também dar uma frisada nesses conteúdos. Políticas econômicas e coloniais também. Então, se fala de história antiga, se fala de colonização, né? Colonização. Nós iremos lembrar da história de Pernambuco com esse carinho, com essa divisão, com esse aspecto. Quando foi cobrado isso, Elisama? Também na prova de 2018 da PMPE. Além disso, nós tivemos direito constitucional. Direito constitucional é a Bíblia do direito. Direito constitucional, o artigo, vamos lá, artigo 5º, o artigo 144 são a base da base da base do básico de quem quer, de quem pretende passar em concurso público de carreiras policiais. É o básico do básico. E dentre esse básico do básico, nos direitos individuais e coletivos, o artigo 5º da CF de 88, 5 questões foram cobradas no último certame da Polícia Militar de Pernambuco. Dos direitos coletivos, dos direitos sociais, o artigo 11 dos trabalhadores, o 8º ao artigo 11, tivemos 2 questões distribuídas. Então, a minha sugestão para o concurseiro é que até o artigo 17 faça uma leitura responsiva. Então, você vai pegar aqui o artigo 1º da CF, lê, artigo 1º, artigo 2º, vai lendo, aprendendo até o artigo, em média, 17. Isso aqui você tem que ter um domínio básico sobre esse conteúdo, porque isso aqui, ó, até o 17, ó, 6 questões de provas. Se você fizer essa leitura no básico aqui, você garante, agarra, abraça 11 questões de prova só no básico. Os direitos sociais, ó, artigo 6º e 7º, então até o artigo 17, ó. 144 também é outra obrigação, mas o artigo 1º, para quem quer ser policial militar, guarda municipal, quer passar em concurso público, do artigo 1º ao artigo 17,
Tem que estar no coração do concurseiro. É o seu novo romance, a sua nova cartinha de amor. Dentre esses assuntos, direitos políticos, inelegibilidade, tá aqui, ó. Perda de nacionalidade, dentre esses assuntos aqui, eu tô passando para vocês. Então, dentre esses assuntos, ó, do artigo 1º ao artigo 17, é isso aqui, ó. Perda de nacionalidade, soberania popular. Então, deem uma lida no direito constitucional e estudem. Estudem direito constitucional. Nunca vi uma prova até agora, na carreira da área de segurança pública, que direito constitucional não é apresentado, não é estabelecido lá. Então, eles amam. Qual é a sugestão de cronograma antes de partirmos para a nossa plataforma, apresentar a vocês essa divisão, assunto por assunto? Qual é a divisão do cronograma em média que eu devo fazer? Isso aqui eu trouxe um exemplo de cronograma de um concurseiro que contratou o guia da aprovação. O valor é básico, não é nada, uma mentoria de 700, 800, 600 mil reais, né? Não, é um valor básico só para manutenção do guia. É uma taxa praticamente. Não é porque o valor não é caro que não presta. Um material muito bom e que vem aprovando muita gente, com organização, disciplina. Vocês vão conhecer a plataforma também. Então, esse cronograma individual eu faço de acordo com a disponibilidade do concurseiro. Então, aqui é tudo montado de acordo com a disponibilidade do concurseiro. Então, noite era o horário que esse guerreiro tinha para estudar. Você também pode fazer o seu cronograma. Noite, o turno, a meta de assuntos, tempo de aula, questões ou de leitura da legislação. Esses temas são extremamente importantes. Antes de encerrar aqui, eu não vou encerrar a live agora não, nem se preocupem. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre a plataforma. Vou fechar isso aqui. Pronto. Vou trazer para vocês um pouco sobre a plataforma do guia. Mas não só para mostrar a plataforma do guia da aprovação para vocês, é para mostrar essa questão de organização mesmo. Como é que funciona toda essa questão de organização. Então, aqui essa plataforma ela dá zoom, só que eu diminui o tamanho para que coubesse todo na tela, sem ficar mexendo para lá e para cá. A divisão de assuntos, como eu já trouxe na live, então 15 questões de língua portuguesa, 20 questões híbridas entre história e geografia, isso aqui são os assuntos que foram cobrados no edital, então 17 assuntos estavam no edital previsto. Vou mostrar quais foram esses assuntos. História e geografia, 17 assuntos, matemática, 6 assuntos, direito constitucional, 5 assuntos. Aqui é uma sugestão de cronograma que você clica, tem acesso a uma agenda, né, para o pessoal da mentoria, do guia da aprovação. Nessa questão aqui em língua portuguesa, que você clica, acessa a sua aula, acessa suas questões. Primeira semana, como é que você pode dividir, se você quiser fazer essa divisão? Leitura e interpretação de textos, aspectos semânticos do vocabulário da linguagem, sinonímia e antonímia, mal com L e mal com U, mas ou mais. Essa aqui é a primeira semana. Isso aqui é tudo assunto que foi cobrado do edital, para depois de dizer que eu estou acrescentando, estou inventando assunto, inventando coisa para vender material, não. Isso aqui é tudo assunto do edital. Segunda semana, vocês podem dividir em relação, coesivas e semânticas, finalidade. Lembrando que aqui clicou, você tem acesso aos seus conteúdos, né? Finalidade, condicionalidade, comparação, oposição, adição, conclusão, explicação, meio ou meia. Na semana 3, entre orações, períodos ou parágrafos indicados por vários tipos de expressões conectivas ou sequenciadores, expressão escrita, divisão silábica, ortografia, acentuação, reforma ortográfica.
Semana 4, isso aí tudo língua portuguesa, que também o assunto é imenso, gente. Não é tão pequenininho como se pensa, não. Língua portuguesa tem que ter uma atenção, ela é muito cobrada, né? Nós tivemos aqui como provado 15 questões, por isso que são bastantes assuntos. Traços semânticos de radicais, prefixos e sufixos, pronomes de tratamento, normas da flexão dos verbos regulares e irregulares, formação de palavras, derivação, composição, hibridismo, onde ou aonde. Na semana 5, efeitos de sentido decorrente do emprego expressivo dos sinais de pontuação. Pontuação é um assunto extremamente cobrado em provas de concurso. Padrões de concordância verbal e nominal. Padrões de regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Crase é muito cobrado também nos certames para concursos públicos. É um assunto que vem sempre. Vamos abrir aqui a prova e vou provar a vocês. Semana 6. Efeitos de sentido decorrentes do emprego expressivo dos sinais de pontuação. Padrões de concordância verbal e nominal. Padrões de regência verbal e nominal. Emprego, indicador de crase e figuras de linguagem. Então, tudo aqui está dividido de acordo com o que eu acho coerente para os estudos da Polícia Militar de Pernambuco. Lembrando que o mais interessante é você montar um cronograma assim, individualizado, com as metas que você possa cumprir no seu dia a dia. Vamos aqui, continuando. Matemática. Em matemática, em 5 semanas vocês conseguem fazer a extinção desse edital. Lembrando que aqui clicou, acessou suas aulas, acessa suas questões. Função e progressão aritmética. Vocês viram que caíram função e progressão na última prova, então não deixa de estudar. Progressão geométrica, um assunto por dia, uma coisa tranquila de ser estudada, então vai focando aí que vale a pena. Juro simples e composto, análise combinatória e probabilidade. Já em geografia, caíram 10 questões da geografia de Pernambuco no último certame. Olha como é que eu divido e como pode ser cobrado na sua prova. Geografia. Formação territorial de Pernambuco. 2 pontos. Processos de formação. Mesorregiões. Microrregiões. Regiões de desenvolvimento e aspectos físicos. Clima, vegetação, relevo e hidrografia. 10 questões serão só da formação territorial da geografia do estado de Pernambuco. Semana 4. Aspectos humanos e indicadores sociais. População e a economia, a base econômica, histórica, base econômica de Pernambuco. Semana 5. O espaço rural. Clicou aqui, você vai para a aula na sua plataforma. O espaço rural de Pernambuco, a urbanização em Pernambuco. Semana 6, os movimentos culturais em Pernambuco, que é muito forte, são muito fortes. E a questão ambiental de Pernambuco. Então, a geografia de Pernambuco é um assunto muito recorrente e muito cobrado e deve sim ser estudado. E você acessa suas aulas e clica suas questões nessa plataforma. Já em história, os assuntos são bem maiores, então já vão estudando, já vão se organizando. Ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. 2 pontos. Ocupação da pré-história de Pernambuco. Características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco. Quais são as características dessa população? Antes dos primeiros contatos euro-americanos, então a base, né? Na verdade, nós fomos, dizem alguns historiadores, que nós não fomos descobertos, porque descobre quem acha primeiro. Nós fomos explorados pelos europeus, né? Em suas colonizações aí, no mercantilismo, na busca por esses metais, nós fomos explorados, mas nós já existíamos aqui.
Já existia índio aqui, então existia todo um povo. Então ele quer saber disso também. Da pré-história até os índios. O que é que você sabe da história de Pernambuco? E vai ser cobrado na sua prova. A capitania de Pernambuco. Agora, os europeus descobriu. O que é que se tornou? Capitania. O que foi a Guerra dos Bárbaros? A lavoura açucareira e a mão de obra escrava em Pernambuco. A Guerra dos Mascates. Vamos lá. As instituições eclesiásticas na sociedade colonial pernambucana. A insurreição pernambucana. A província de Pernambuco, o reinado de Pernambuco no contexto da independência do Brasil, os movimentos liberais, a Confederação do Equador, ó, a Revolução Praeira, que eu falei no início da live. Olha aqui a Revolução Praeira. O tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas. O cotidiano e formas de resistência escrava em Pernambuco. Crise da lavoura canavieira em Pernambuco. A participação dos políticos pernambucanos no processo de Estado de Pernambuco, a emancipação e abolição da escravatura, né, da escravidão em Pernambuco, também são assuntos cobrados, foram cobrados, aqueles temas relacionados à escravidão, eu provei no início da live, foram cobrados e serão cobrados. O Pernambuco, depois de colônia, um Pernambuco república, o que é que se cobra no Pernambuco república? O voto de cabresto, que até hoje existe, né, mas a época era mais ferrenho, o voto de cabresto, as políticas dos governadores, Pernambuco sobre a interventoria de Agamenon Magalhães. Então termina aí o seu assunto, seus conteúdos, aqui as aulas, aqui as questões na nossa plataforma. Essas são as formas, as distribuições até agora de língua portuguesa, matemática, geografia e história. Direito, tudo constitucional. Aí eu acho mamão com açúcar. Eu acho só mais fácil que a prova de guarda municipal e de muitos municípios. Essa questão jurídica de Pernambuco é muito tranquila, gente. É direito constitucional na vez, sentar, ler o artigo 1º ao artigo 17 da Constituição, respirar e agradecer a Deus. Se a prova permanecer nesse padrão, agradecer a Deus, porque é uma mãe. É uma prova, é uma mãe. Semana 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Então, vai lá do artigo 1º ao artigo 5º, vai lendo tudo. Artigo 6º, os direitos sociais, depois da nacionalidade, por ali, o artigo 12, salvo engano. Dos direitos políticos e partidos políticos, 16 e 17. Então, do artigo 1º ao 17, eles ainda não cobram da segurança pública. Eu acredito que essa parte da prova, sendo bem séria para os senhores, possa ser que haja uma retificação, entendeu? No sentido de cobrar legislação especial, que não há nenhuma cobrança, Estatuto do Desarmamento, nenhum tipo de cobrança. Então, possa ser que venha com essa cobrança da legislação especial e também o artigo 144 da Constituição, que muito se fala, muito se é cobrado. Então, se eles querem trazer uma atualização a esses assuntos, eles provavelmente possam e vão trazer essas questões aí. Aqui são dicas, né? Mas aqui são, você clica e acessos motivacionais, dicas de como estudar, essas revisões por disciplina, técnicas de estudo. Aqui é o desempenho do concurseiro, que segue todo o cronograma da mentoria. Então, estamos aqui falando, boa tarde para quem está em outras plataformas, estamos aqui falando do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, toda essa divisão, toda essa questão teórica e prática do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal do Guia da Aprovação no YouTube, canal Guia da Aprovação. Para quem quiser mais informações, @ElisamaViana06, Guia da Aprovação 06. Pode ser no TikTok, no Instagram, ambas as plataformas eu estou presente. Então, essa é a nossa plataforma e esses são os conteúdos cobrados no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. E provando isso, depois de trabalhado isso aqui, depois de trabalharmos também as questões de estatísticas, deixa eu botar aqui.
Deixa eu, rapidinho aqui. Deixa eu. Tenho muita dificuldade nisso. O Edge. Foi. Provado isso, vamos agora fazer toda uma divisão, toda uma. Deixa eu ver aqui. Entrou. Rapaz, deixa eu ver aqui que estão comentando aqui. Eu não estou lendo o comentário. Momento. Entrou. Pronto. Então vamos lá fazermos esse estudo aqui. Sobre a banca, sobre a prova, sobre o último certame da Polícia Militar de Pernambuco. Olha a banca. Começar a desenhar aqui, né? Já vai começar a usar. Deixe ela e usar. A rabiscada que ela dá aqui na prova, que é única. Só tem ela nessas plataformas rabiscando tanto. Então, essa aqui é a banca do concurso, do último concurso. Obrigada, amor. Essa aqui foi a banca cobrada. Essa aqui foi a banca do último concurso. E a UPE, o Instituto lá de Pernambuco, foi a banca da última prova. Licença, pessoal, tomar um pouquinho d'água por causa da garganta, né? E a UPE foi a banca. Então, para quem não teve contato com provas de concurso público, não tende a baixar as provas de concurso público, aqui são os preenchimentos que as pessoas fazem de provas da sala, isso vai mudando ano após ano. O nome do candidato, né? Josézinho de Pereira. O número de identidade aqui, o órgão expedidor, o estado e o número de inscrição do candidato. Isso aqui é um preenchimento lá na hora da prova. Eu tô trazendo provas aqui, pessoal, porque eu vou começar a tornar uma forma de vocês se habituarem mais a ver provas, a responder questões, a fazer provas, a perder medo e ter contato com provas. Isso é extremamente importante. Então, esse aqui foi o caderno 1, caderno 01 da prova da Polícia Militar de Pernambuco, do ano 2000, a prova que foi aplicada no ano de 2018. Esse aqui foi o último certame. Vamos lá. Aqui vem as instruções. Você está recebendo um caderno de prova escrita. Vamos trabalhar toda essa prova aqui, ó. Contendo 60 questões. A última prova, 60 questões. De múltipla escolha. Então, 5 alternativas e só uma estará correta. Então, qualquer informação, isso aqui são todas as instruções da prova. Sempre que vocês pegarem uma prova, leiam essas informações, porque eu já vi concurseiro estudar, está pronto, é o dia dele, só que por falta de lida de dos tópicos das informações do certame, que sempre vem na capa da prova, ele reprovou. Ele reprovou e foi um desastre, porque ele vinha estudando, vinha se dedicando e reprovou porque não lê. Ó, por exemplo, utilizo para isto caneta azul ou preta para marcar o gabarito. A CESP só é caneta preta. E teve concurseiro que já passou a prova da CESP só em caneta azul. Reprovei? Reprovou. Teve concurseiro que já passou gabarito, caneta vermelha, que eu nunca vejo aceitar caneta vermelha. Reprovou? Reprovou. Perdeu a prova. Ah, mas eu marquei lá tudo certinho, preenchi as bolinhas assim, mas a caneta tá errada. Se não for a correspondente, ó, no cartão de resposta, só para isso. Se não for na cor correspondente, você tá reprovado. Então tenha cuidado até na hora também de repassar as informações. Deixa um tempo sempre reservado para o gabarito. Vamos lá. Interpretação textual. 7 questões, lembram? 7 questões. Bora analisar a prova para ver se os gráficos da Elisama é verdade, se ela não está mentindo. Vamos analisar a prova e nomear questão por questão para ver se está tudo verdade com aqueles gráficos que foram apresentados no início da live. A banca traz um texto, parágrafo 1, ela está dividindo aqui o texto por parágrafo, então vamos lá, parágrafo 1, 2, 3, 4,
5. Aí ela começa já a perguntar. O título de um texto pode destacar não só o seu tema, como também o ponto de vista do autor sobre o tema. Considerando o texto 1, considerando, conforme, segundo o texto, é interpretação. Vamos lá. Primeira questão. O título sintetiza o ponto de vista do autor acerca do serviço público. Aí, de acordo com o título, em a interpretação textual. Uma questão de interpretação textual aqui, ó. Uma questão de interpretação textual. Vamos lá. Analise as informações a seguir. Estão em conformidade com as informações do texto. O texto grandão lá em cima. Leiam o texto. Outra questão de interpretação textual também. Duas questões de interpretação textual. Pode-se admitir que uma palavra ou expressão esteja em relação e oposição com outra, quando entre elas se estabelece um contraste de sentidos. Observam-se sentidos opostos entre. Aí aqui também, além de uma análise textual, ele cobra outro assunto. Então, nós temos uma interpretação textual e essa questão dos assuntos que são comuns ou não, sinônimos ou parâmetros. Nesse aí, ele quer a oposição. Então, o que é oposto? Que não é sinônimo. Outra questão de interpretação. No texto 1, a expressão destacada do autor sinaliza a equivalência de sentido entre os dois segmentos do texto. Então, você vai fazer a comparação entre os parágrafos do texto, que também te pede o básico de interpretação textual. Acerca dos elementos coesivos presentes no texto 1, analise as informações a seguir. Análise de texto. Se análise de texto é interpretação também textual. Sexta questão. Pode-se dizer que é um trabalho invejado especialmente em época de crise. Com a expressão destacada do autor. Tá bem interpretado, gente, ó. 7 questões, uma atrás da outra. E um tema só. Interpretação textual. E prova é essa, Lisama? Lembrando, para quem tá entrando agora na live, PMPE. Outra questão. Assinar a alternativa na qual as normas de concordância foram plenamente atendidas. Aí já não é mais análise, ele quer saber a concordância. Então, assunto de concordância prevista no edital, cobrada na prova. Outra questão. Palavras semelhantes na pronúncia, mesmo com sentidos e funções diferentes, pode suscitar dúvidas na escrita. Assinar a alternativa em que a palavra sublinhada está, isso aqui, ó, referente à escrita. Grafia adequada para o sentido em que foi empregado. Aquela diferença entre mas e mas, mal com U, mal com L, está e estar no infinitivo. Então, aquelas cobranças aqui, ó, estão aqui também cobradas. Depois de análise, 8 questões, 6 questões de interpretação textual e uma questão de concordância e a outra de escrita, vamos para o texto 2. Eles trazem outro texto também, ó. Texto 2. Interpretação de texto cai topado no concurso de Pernambuco. E aí só questão de língua portuguesa. Só questão de língua portuguesa. Furto de Flor. Ele traz um texto aqui, na verdade, uma obra de arte, né? Carlos Drummond de Andrade não escreve, desenha em palavras. Para a leitura adequada do texto 2, é indispensável a apreciação de recursos expressivos. Acerca de tais recursos, analise as afirmativas a seguir. Então, esses recursos expressivos que são empregados na interpretação desse texto. Então, outra cobrança aqui nessa prova. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais, ó, verbo, flexão do verbo, estão corretamente flexionadas. Em situações informais, como se representa no texto 2, a forma de tratamento aqui, ó, pronomes de tratamento.
Pronomes de tratamento. Algumas formas verbais, ó. Verbo mais acentuação. É importante, pessoal, baixar a prova e fazer esse esqueleto. Ter contato com a prova. Muita gente chega no dia da prova, não faz, não tem contato nenhum com a prova, deixa pra lá. E só no dia da prova quer fazer simulado. Simulado é importante, mas também conheça a banca. Entendeu? Isso aqui é extremamente importante. Sabemos que a vírgula, ó, vírgula, pontuação. Ele pede uso, quando é que a vírgula é facultativa, hein? De acordo com essas frases aqui, você vai marcar a opção entre A, B, C, D e E, a opção correta. 2 textos já, 13 questões. Quantas questões são, Elisama? São 15 questões. A gente já deu uma passadinha aqui, ó. Interpretação textual dominando a prova. Ele já começa te trazendo e solicitando se você sabe ou não dessa interpretação textual. Então, interpretação textual já dominando aqui sua prova. Verbo, pontuação, mas de 15 questões, 13 questões. Interpretação textual aqui dominando a sua prova. Ele te traz outra forma aqui de interpretação, só que nessa publicidade aqui do TJDF. TJDF, ó. Cuidado com a cabeça quente. Ofender um funcionário público que está exercendo o seu trabalho é crime de desacato. Ó, na interpretação. Tem hora que ele não tem mais o que falar. Ele já fala que interpreta o texto, filho. A interpretação do texto 3 sobre o modo como os recursos verbais e não verbais são empregados. Analisa as afirmativas a seguir. Ó, o básico. Outra questão de interpretação. Vocês já sabem que assunto, assim, devem estudar quase todo edital, porque dá tempo. Dá para extinguir esse edital tranquilamente, mas vocês já sabem que assunto focar, né? Peguem a prova e façam isso. De qualquer concurso que vocês pretendem prestar. Por último, são 15 questões. A última questão. Ofender um funcionário público que está exercendo seu trabalho é crime de desacato. Como segmento de desacato, o autor pretendeu. Se o autor pretende, se interpreta, é interpretação também. Tem coisa não, de outro mundo não, essas provas não. É que vocês não param para analisar, não param para estudar. E acaba que o certame abraça vocês de uma forma por medo ou por preguiça, ou preguiça e medo. O certame segura vocês de uma forma que eu não sei o que é que acontece. E o básico da educação vocês conseguem passar nessas provas tranquilamente, entendeu? O básico de organização, na verdade. Terminou língua portuguesa. Sou uma das melhores pessoas em língua portuguesa, mas na polícia militar acertei 18 das 20 da prova da CESP. Mas sabendo o básico. Eu sei, eu tive a expertise, alguns chamam de malandragem, da expertise de baixar a prova e analisar. Opa, o que é que eu vou estudar aqui? O que é que a CESP vai me cobrar? Como é que ela conversa comigo? Faça isso aí com a banca de vocês. Não tô falando, esse concurso é só um exemplo dos outros. Façam isso com os concursos que vocês pretendem prestar. Deixa eu mudar a cor aqui, que eu não gosto muito de matemática. Agora aqui é meu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem o seu, esse é o meu. Não gosto de vermelho, não curto de jeito nenhum. Vai ficar aqui vermelhão, pra gente ver o que é que eles estão cobrando em matemática. Eu não sou fã, mas vamos trazer aqui também sobre matemática. Determinado setor diariamente abastece diariamente sua frota. Muita gente vai trabalhar, eu com a minha experiência de policial militar, muita gente vai trabalhar. Deixa eu abrir aqui meu alarme. Eu não sei porque eu deixo esse alarme disponível, sabendo que eu toda vez vou adiar esse alarme. Deixa eu sincronizar aqui a aula. Muita gente vai trabalhar na polícia militar nessa parte aqui, ó, de vistoriação de viatura, na parte de dar o ticket da gasolina, de dividir o ticket. Muita gente vai trabalhar nessa área e vai ter que saber fazer essas matérias. Eu não fui para essa área dentro da polícia, porque não é meu forte. Meu forte é processo, é legislação, passei um bom tempo na rua.
Hoje estou no administrativo, mas meu forte é outro lado. Mas para quem gosta, é interessante saber, ó. Sabe-se que a quantidade diária de litros de etanol é o triplo de gasolina. Então você tem que usar você tem que usar 3 vezes mais etanol do que gasolina, se quiser abastecer a viatura, né? A de etanol e diesel juntas é 300 litros. E a de diesel e gasolina soma 200. Quantos litros de combustível esse setor abastece diariamente? Boa pergunta. Eu sei fazer cálculo? Não sei. Mas foi cobrado na PMPE e vocês têm que estudar, têm que saber. Para formar uma comissão com 4 policiais, né, que a gente chama GU, a guarnição, 4 policiais militares estarão à disposição 5 oficiais e 4 praças. Então, eu acredito que a cada um oficial, nós teremos uma guarnição com 4 praças. E funciona assim, um chefe à frente, 4 praças. Quantas comissões distintas poderão ser formadas de maneira que em cada uma delas haja pelo menos um oficial? Aí aqui, ó, você tem que dividir mais ou menos fazendo essa lógica aqui. É o que a pergunta te cobrou. Mas questão... Eu gostei da organização dessa banca. É a forma de perguntar bem direta. Não tem... Os textos não são coisas de outro mundo. Tem prova da CESP que ele cobra muito mais texto. Mas eu gostei. E gostei também a forma de organizar. A organização do ABCDE com espaçozinho. Você consegue fazer a prova tranquila, ó. Você tem um espaço para rabiscar. A língua portuguesa não, que é mais marca X, mas para quem quer fazer o cálculo, para quem está estudando, vai chegar bem na prova, vai precisar desse espaço. Eu achei bem interessante. Eles também, salvo engano, deixam uma folha em branco aqui, ó. Você pode usar essa folha aqui como um rascunho também para os seus cálculos. Interessante. E aí, vamos lá. Foram abertas 18 turmas de um novo concurso que ocorrerá em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue nessa ordem. Uma PA, ele já diz até o assunto, uma progressão aritmética, ó, uma progressão aritmética em razão de 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Só Deus sabe. Não sou boa em matemática, eu estou trazendo os assuntos. A parte jurídica a gente vai arriscar aqui. Agora, matemática não é meu forte. Vamos para a próxima questão. Só para vocês conhecerem essa prova. Vamos lá. Supondo que uma taxa de juros mensal, ó, juros, ó aqui, ó, matemática financeira, não disse que é matemática financeira? Olha aqui, taxa de juros mensal da poupança 0,7, aí me quebra, viu? Para mim arredonda tudo. Foram depositados R$ 1.500 em 1º de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada, o aniversário de 3 meses, eu acredito, né, que é 0,7%, provavelmente vezes 3, eu não vou nem arriscar. Mas eu só sei que tem juros. Se tem juros, tem matemática financeira aí para os concurseiros, os futuros irmãos, colegas da co-irmã da PMPE. Aí ele vai falando da sua vida. Mas o que eu achei bonitinho, que essa prova de matemática era uma narrativa da vida do policial militar. Ó. O policial passou no concurso. Aí ele vai abastecer viatura. Vai ter que se dividir na guarnição também. Organizar as guarnições. O policial tem que passar na prova. Então vai ter 3 turnos da prova. O policial vai pegar empréstimo. Por quê? Vocês acham que a banca cobraram juros? Por quê, pessoal? Porque o policial vai pegar empréstimo. Empréstimo policial militar anda assim, ó. Muitos guerreiros vão fazer seus filhos aí, né, 30%, em cima de 30%, um empréstimo para pagar o consignado, que paga outro empréstimo. Então é importante que você saiba disso. Tem organização financeira na sua vida, mas muito guerreiro e guerreira vai passar por essas questões e vai ter que saber um básico de matemática financeira. Próxima questão de matemática. Dos 500 aprovados do concurso, 205 falam a língua inglesa e 210 espanhol. 500, 205 falam inglês, 210. 65 são bilíngues. O negócio tá ficando chique, viu? Isso aqui é para PMPB que cobra inglês e espanhol. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade? Aí, ó. Ó o assunto.
Probabilidade. Dentre desses aí, desses bilíngues, desses viajados aí da PMP, qual a probabilidade de ninguém falar falar nada, só falar a língua portuguesa a pulso? Qual a probabilidade? Calcula e responde. Isso aqui são os assuntos cobrados para PMPE de matemática, na área de matemática, marcadinho de vermelho, para facilitar aí para vocês. Tudo questão agora, até agora da carreira policial militar. A prova é induzida a isso. Uma fábrica inaugurou uma produção com 4 itens. Aí ele cobra progressão geométrica, a famosa PG. E que no 5º ano foram produzidos, ó, tantos itens. Vamos lá botar a Taurus, fábrica de armas. Quais são nesses 5 primeiros anos, o total de itens fabricados? Ele perde aí uma PG. Até agora nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões de matemática. Então, 15 de língua portuguesa, até agora 6 questões de matemática. O valor inicial da previdência privada de Lucas, meu marido, R$ 200. E esse valor serão acrescentados R$ 10 mensalmente. Qual o valor total depositado quando esta previdência completar 3 anos? Então, são 12 meses, né? Ele tá botando R$ 200 ao mês. Vou saber que meu marido tá fazendo uma poupança boa para mim. E esse valor será acrescentados R$ 10 mensalmente. Ele vai botando 200, mais 10 em um mês, mais 10 no outro, mais os 200. Ele quer saber quanto é que isso vai dar depois de completar 3 anos ele fazendo essa transação aí. 7ª questão de matemática da prova da PMPE. Um dado não viciado, né? Parece coisa de Enem. Você pega aqui o dado. Um dado não de 6 faces regulares. Porque não é aquele dado do jogo do bicho, não. O povo joga lá pra cima, só cai o número. O povo aposta o dinheiro todinho do café e se lasca. Foi comprar café, voltou sem o dinheiro. Mas o povo bota naquelas plataformas de aposta e se quebra do mesmo jeito, né? Vou dobrar meu dinheiro, amor. Dinheiro, a mulher. Não, o dinheiro do aluguel. Cara, não, vou dobrar meu dinheiro. Aí, ó, perde tudo. Aposta que o City ia ganhar no Arsenal e se lascou. Vamos lá. Cada qual com um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi lançado aleatoriamente 4 vezes. Eu não gosto desses negócios, mas tem, né? A probabilidade é outro assunto. Probabilidade. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questões de matemática até agora. Uma determinada aeronave pode acomodar 348 passageiros e dispõe de 63 filas de assentos, alguma com 3, outras com 6 poltronas. Quantas filas de 6 poltronas existem nessa aeronave? O valor da fatura de um cartão de crédito, isso aqui é a cara de policial militar. Isso aqui é a cara de policial militar. Era de R$ 1.200, tendo sido paga com 2 meses de atraso, ela correu juros. Isso é a cara de policial militar. De 17% ao mês. Bota no PROCON que é abusivo. Qual for o montante pago? Em cima dessa base, você vai calcular os juros, né? Dos 17% e dar a resposta para a banca. 10 questões de matemática cravadinhas. Cravadinhas. Agora, assunto novo. Cor nova, vamos lá. Geografia combina com esses verdes, né? Vamos lá. Dá um verde mais escuro aqui. Estado de Pernambuco. Sobre o estado de Pernambuco, analise. O estado de Pernambuco possui bacia hidrográfica. Então, geografia de Pernambuco. De Pernambuco. Próxima questão. Sobre os aspectos humanos de Pernambuco. Também, geografia de Pernambuco. A região, está falando do IDHM. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Nordeste. Ele quer saber aonde? Em Pernambuco. Outra questão de geografia bem influenciada para as questões de Pernambuco, no estado de Pernambuco. Ó, os municípios de Pernambuco. Geografia de Pernambuco. Sobre a economia de Pernambuco, assinale a alternativa correta. Também, geografia de Pernambuco.
Considerando o verdadeiro e falso aqui, ó, os aspectos físicos de Pernambuco, assinala a alternativa correta. Hidrografia de Pernambuco. Ó, todas as questões de geografia, se analisarmos, ó, aspectos sociais de Pernambuco, a quantidade, ó, o clima de Pernambuco. Toda essa parte de geografia é muito específico para a geografia do estado de Pernambuco. Aí vamos história. História aqui, ó, de Pernambuco também. Ele vai cobrando bem especificamente a história. Então, história, ó, história de Pernambuco. Guerra dos Mascates em Pernambuco. Em relação à economia açucareira de Pernambuco. Então, são 10 questões. Vou botar aqui. Pediam, pessoal. Cadê o erro aí? Na leitura da prova. Deu uma caidinha, licença aqui. Recarregar aqui. Então, geografia e história de Pernambuco. 20 questões. Ó. Último assunto. Muita gente estudou editar. Tem gente que botou na cabeça assim. Existe uma hierarquia entre os assuntos. Os primeiros assuntos do edital são mais importantes, tá aqui na topo da pirâmide, e os outros não são importantes. Aí deixa pra lá. Aí você pega uma prova dessa, ó, sobre Agamenon Magalhães, que é o último assunto de história, história de Pernambuco, sendo cobrada na prova. Aí muita gente diz, não vou estudar os últimos assuntos, porque existe um grau de hierarquia, os primeiros são mais importantes, eu já estudei. E se quebra. História. História e geografia de Pernambuco é bem enfático, pronto e acabou. Agora, Constituição Federal. O Salmos 23 do concurseiro. Vamos botar a Constituição aqui. E amarela. Vou pegar aqui para marcar. Artigo 5º da Constituição. Uma prova hoje de concurso público só cai se ouvir cobrar esses assuntos jurídicos. É uma prova não, um presente para o concurseiro. Então, constitucional. Até o fim, agora só vai ser direito. Ele fala sobre o artigo 5º, ele dá as hipóteses aqui, ó. Vamos marcar depois uma live para fazermos essas questões. Então, artigo 5º da Constituição Federal. Ficou oitavo, parece oitavo, né? O artigo 5º da Constituição Federal sendo amplamente cobrado na prova. Direito à inviolabilidade domiciliar. Onde é que está isso, Elisama? Também no artigo 5º. Sobre a desapropriação dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ó. Constitucional. Só constitucional. Sobre a instituição do júri popular. Ó. Constitucional. Constitucional. Também, ó. Talvez, artigo 5º, ele pede algumas coisas do Estado Democrático de Direito. É importante também dar uma lida do artigo 1º ao 4º. Constitucional. Sobre os direitos sociais. Também, ó, constitucional. Direitos sociais, ó. Constitucional. Então, direito constitucional foi o assunto cobrado nessa prova e eles utilizaram a mecânica, a seguinte forma de cobrar. Eles começaram nos artigos primeiros mesmo, do 1º ao 5º, passaram pelos artigos de direitos sociais e terminam nos artigos dos partidos políticos, como previsto no início da live, a leitura do artigo. Quais são as previsões de leitura de constitucional aqui, ó? Do artigo 1º ao artigo 17
da Constituição Federal de 88. Guerreiros e guerreiras, vou terminar aqui mais uma live. Vou deixar essa live disponível. Eu sei que muita gente não tem tempo para assistir à tarde. Vou deixar essa live disponível aí para quem quiser assistir. Deus abençoe e vamos com foco nessa aprovação. Não é fácil. Qualquer dúvida, é só falar comigo ou aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram. Nada menos que a vitória e acredite que vai dar tudo certo. O Senhor está conosco e nada nos faltará. Forte abraço e até a próxima.